Boa tarde, é uma honra para mim estar moderando esse painel aqui. Queria agradecer a todos e todas que nos confirmaram a presença, agradecer quem está assistindo e dizer que nas nossas conversas por e-mail, quando nós estávamos definindo um pouco o debate em torno desse tema, uma coisa que a Cristine mesmo trouxe é que não tem como a gente ter a garantia da segurança. Então, eu não quero me demorar muito aqui nas apresentações, eu vou chamar cada um dos painelistas que nós temos hoje, vou apresentar antes de cada um, e ele ou ela pode se apresentar melhor na hora que começar a sua apresentação. Nós depois teremos um espaço para a pergunta do público, e nós esperamos muita interação, porque nós estamos com muitas pessoas assistindo esse seminário, e a gente fica muito feliz com essa audiência. Então, eu queria começar chamando a Carmina Issa, que é diretora jurídica na Associação Brasileira de Segurança Cibernética. Carmina, você tem 15 minutos para apresentar para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, né? Com pessoas que tenho certeza que são brilhantes no que fazem, no seu profissionalismo. Agradeço muito ao NIC, né? E a você, a todo mundo aí, por compartilharmos esse momento, né? Como você mesmo falou, realmente, falar sobre segurança é uma coisa bem interessante. Eu trabalho nessa área de direito cibernético, sou professora desde 97, e, para mim, esse é um tema que a gente já fala há muito tempo. Claro que ele tomou uma relevância muito maior agora, né? E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre o painel, né? Sobre os temas que a gente vai abordar, né? E aí, falar sobre segurança dos dados realmente é uma coisa que a gente tem visto quanto é importante, né? Está lá na LGPD, inclusive no artigo 47, ele fala na obrigação da segurança dos dados, mas aí ele fala do controlador e do operador, né? E fala sobre essas medidas. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre a segurança e o que é necessário, né? As medidas técnicas, as medidas administrativas que precisam ser tomadas para que haja a proteção de dados dos titulares, não é? E aí, como a gente vai poder fazer isso? Então, eu acho que para a gente falar sobre a segurança da informação, a segurança dos dados, é necessário a gente fazer um diagnóstico, né? E fazer esse diagnóstico na empresa para a gente poder entender o cenário, né? Entender quais são as vulnerabilidades, identificar onde esses dados estão, né? Aonde eles estão armazenados e classificar de acordo com o nível de criticidade. Então, quando a gente fala em segurança dos dados, e o que está lá previsto na LGPD, é justamente a gente olhar e ver quais são as medidas que a gente vai ter que tomar, né, para fazer essa segurança dos dados, tanto o controlador quanto o operador. E é nesse momento aonde a gente precisa entender o cenário para a gente identificar as nossas vulnerabilidades, não é? E para isso, a gente precisa fazer o assessment. A gente só vai conhecer a vulnerabilidade, não é? E o quanto a gente precisa fazer essa segurança, né? Quando a gente faz exatamente o assessment. Então, na LGPD, quando a gente fala em segurança da informação, quando a gente fala em risco à privacidade, e que isso está diretamente ligado, tenho certeza que meus colegas vão falar brilhantemente sobre esses temas,
com um nível de profundidade até maior do que eu estou abordando, que é justamente para a gente fazer essa introdução e falar a respeito do assessment propriamente dito. Então, quando a gente faz o assessment, a gente tem todo o ciclo de vida dos dados digitais, né? E para a gente proteger, para a gente ter a segurança dos dados, a gente precisa saber por onde eles transitam, né? Por onde a gente passa a coleta, como é o tratamento. A gente precisa identificar os riscos, né? Quais são os riscos que a gente tem que proteger, né? Tem que mitigar e tem que minimizar. Então, para a gente ter segurança da informação, né, a gente precisa conhecer as nossas vulnerabilidades. As vulnerabilidades da onde estão os dados, né, e qual é esse nível de risco. Eu acho que a gente tem visto aí uma série de medidas que são necessárias para serem tomadas. A gente vê que o nível de risco ele aumenta e tem aumentado, né, substancialmente, e nós temos tido vários ataques, né, e a gente tem visto também que é a mitigação, né, com conhecimento, o cuidado, né, com a privacidade, ele é muito importante, né? Então, a gente tem que mapear ferramentas de segurança. Quais são as ferramentas de segurança? Fazer a segurança da informação. Então, a gente também não... são ferramentas que elas são super importantes, né? Elas são necessárias para que a gente tenha, né, um nível de segurança, né, como a LGPD diz, né, que nós temos a obrigação, né, de garantir a segurança desses dados, tanto do controlador quanto do operador. Né? Então, essas ferramentas, a gente tem que olhar e ver quais são as ferramentas que se tem, né, e que são necessárias para que a gente tenha, né, um nível de segurança, claro, né, a fala foi muito oportuna quando diz que a gente não pode, né, a gente não consegue garantir a privacidade, e de fato não, mas a gente tem a obrigação de proteger esses dados. Então, o mapeamento, ele é super importante. O mapeamento das ferramentas de backup, né? E aí a gente viu recentemente o quanto é importante, né, ter uma ferramenta de backup que seja bem robusta, né, para que a gente consiga fazer a segurança desses dados. Mas a gente também tem que... a segurança, ela também passa, por exemplo, em você fazer uma boa criptografia, né? Você tem que ter uma anonimização, um mapeamento do controle, né, de comunicação, de incidente, a privacidade. Então, tem ferramentas que elas são fundamentais, né? O mapeamento de segurança de acesso dos funcionários, então, colaboradores, são ferramentas que elas fazem parte, né, do conjunto de segurança, né, da informação. Por exemplo, a gente viu que tem medidas técnicas e tem medidas administrativas, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma política de segurança da informação, uma política de privacidade, ela também vai ajudar na segurança da informação como um todo, né? Então, quando a gente passa a pensar, né, na segurança da informação de um modo mais amplo, né, no viés que a LGPD traz, não é? Tanto ali, tanto é
temos um capítulo na LGPD sobre segurança e boas práticas, né? E, com certeza, vai ser abordado daqui a pouco, né, pelos meus colegas, e a gente vai ver, de fato, né, essa aqui é uma introdução, é uma visão geral que a gente tem, e esses desmembramentos, eles vão ocorrer com os meus colegas, né, que vão falar também sobre isso. Então, quando a gente fala, eu até coloquei aqui os verbos da segurança da informação, né, porque a gente tem que garantir a segurança, tá? Impedir o acesso não autorizado. Então, isso é uma coisa que a LGPD trouxe muito forte, né? Até com um dos princípios, com o princípio da minimização, da coleta, de só ter acesso a quem de fato vai trabalhar com aquele dado pessoal, vai trabalhar com aquele dado sensível. Então, o acesso hoje, ele também tem um viés que é de minimização, também de não exposição, né? E que isso vai trazer, que isso vai estar junto às políticas de privacidade, às medidas administrativas. Quando a gente fala em medida administrativa, a gente fala também do acesso não autorizado, né? Impedir o acesso, ele nesse momento, ele é fundamental, né? A LGPD já está aí, já está em vigor, né? Então, e ela traz vários aspectos para a guarda e para a segurança dos dados pessoais e dos dados sensíveis, tá? A preservação da integridade dos dados é um dos requisitos, né? Que a LGPD diz, os dados têm que estar íntegros, né? Eles têm que ser guardados de forma adequada. Então, quando a gente tenta falar sobre segurança da informação, né? Numa parte mais técnica, apesar de eu ser da área, né? Eu sou professora, mas eu sou advogada, né? E estudo essa área, né, de tecnologia há muito tempo. A gente tem visto muitas vulnerabilidades, a gente tem visto o quanto a tecnologia tem evoluído e, consequentemente, ela tem demandado mais cautelas, mais políticas, mais tecnologias, né, que resguardem, que mitiguem, tá? E que garanta, né, a integridade dos dados, mas também garanta as informações, porque a LGPD, ela não fala só no vazamento, ela também fala em perder dados. Perder dados é não estar em compliance com a LGPD. E isso também tem um viés e ele é fundamental. Então, prevenir os dados, prevenir os vazamentos, né? Proteger os dados. E a gente tem uma coisa que é super importante, né? Que está muito presente quando a gente fala em segurança da informação, é a recuperação do desastre, é a mitigação. Então, enquanto segurança da informação, a gente tem que pensar no todo, né? Nas políticas de segurança da informação e política de privacidade. A gente tem que pensar numa recuperação de desastre, num backup, né? Isso tudo, ele engloba essa parte que ela é fundamental quando a gente fala em LGPD, né? E a gente fala em segurança da informação e LGPD, porque sem segurança da informação, fatalmente a gente vai ter um desastre, né? Eu acho que com a evolução da tecnologia, mas também com a evolução dos ataques, né? As modalidades que estão acontecendo, né? E que já vem acontecendo, é fundamental a gente ter uma política de segurança, né, muito focada na preservação dos dados, na garantia, né, da integridade desses dados, inclusive, né,
a guarda e a proteção dos dados pessoais e dos dados sensíveis. E aí a gente vê o quanto é importante a gente ter essa visão de segurança da informação como um todo, trazendo aí um assessment, o que é necessário, como é importante a gente focar na segurança da informação e o quanto ela é necessária, né, para que a gente possa ter uma LGPD, estar em compliance com a LGPD, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos administrativos. Então, algumas tecnologias que a gente tinha, né, a gente já tem se focado bem mais nela. Então, assim, eu tenho meu tempo, né, e aí eu quero agradecer a vocês pela aí. Foi uma abordagem mais ampla, mais genérica, porque a gente vai ter muito conteúdo ainda bom aqui. Eu estou doida para ouvir também, participar, tá? Quero agradecer a todos, né? E é muito bom estar aqui, Tâmara. Obrigada, Carmina. Muito obrigada pela sua apresentação. A Carmina trouxe um pouco dos aspectos da LGPD, o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, chamando a atenção que temos que conhecer as vulnerabilidades, os níveis de riscos, mapear as ferramentas para tratar os aspectos da segurança dos dados, prevenir os vazamentos, e chama atenção para as questões técnicas e administrativas. Nas questões técnicas, é importante que a gente conheça o panorama atual de incidentes, quais são as causas mais comuns, como tratar esses incidentes. E nós temos uma excelente pessoa que pode falar sobre isso, que é a Christine Hoppers, que é do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, o CERT-BR do NIC. Então, agora, Christine, fique à vontade para trazer a sua apresentação para a gente. Boa tarde e muito obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde. Queria muito agradecer o convite, né? Agradecer a todos aí que participaram do painel. E uma das coisas que a gente quer discutir, né? Acho que a Carmina, ela colocou muito bem, né? A LGPD, ela traz à tona que a gente precisa garantir integridade dos dados, que a gente precisa garantir confidencialidade dos dados, né, e que a gente, de alguma forma, precisaria proteger os dados. Mas eu acho que também é interessante a gente ver que a própria LGPD assume que nem tudo vai dar certo, né, que em algum momento a gente vai ter um incidente, que em algum momento a gente vai ter um problema. E eu até fiz um levantamento aqui, quer dizer, quantas vezes a palavra incidente é citada na LGPD, e é bem interessante porque ela está ali, né, então você já vê de cara que fala que tem que comunicar a ocorrência do incidente de segurança, quer dizer, nesse momento, né, a própria lei, apesar de dizer que você tem que garantir a segurança, ela também já vê que, olha, a segurança não dá para garantir 100% do tempo, né? Então, ela fala em riscos relacionados com o incidente, fala em gravidade do incidente, fala em mitigar incidente, né? E fala em planos de resposta a incidentes. Então, é interessante a gente ver que não é só segurança da informação, né? É também gestão de incidentes, né? Mas, antes da gente falar de gestão de incidentes, eu vou só dar uma pinçada num assunto que depois a Elba vai falar com bastante detalhe, que, assim, o que a gente está protegendo e qual é o risco que a gente está protegendo, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente está sempre falando em ativos, que são sistemas e dados, em ameaças e em vulnerabilidades, né? E o que são vulnerabilidades hoje na internet, né? São projetos sem priorizar a segurança, por isso que a gente fala tanto em privacy by design e security by design. Defeitos de software, lembrar que software é algo que uma pessoa faz e programa e ela comete erros e você vai poder ter defeitos de software, e daí que vem a maior parte das vulnerabilidades de software. Você pode ter um outro nível que tem falhas, que é a configuração. Você pode ter mais um nível de falhas, que é alguém usar de maneira inadequada, esquecer de botar uma senha, esquecer de proteger,
erros, né, e fraquezas dessa complexidade. E pensar que as ameaças, né, a gente tem várias, né, a gente tem acidentes, tem criminosos, tem espionagem, governos, vândalos, né, e tudo isso junto é o que forma os nossos riscos, né. Então, no fundo, quando a gente está falando de risco, a gente está falando aqui de várias coisas que podem acontecer com esses dados, e o que afeta muito essa parte da LGPD e que ela trata mais é a parte de furto, destruição de dados e perda de privacidade, né? E como é que a gente lida com o risco, né? Basicamente, você pode aceitar o risco, que é não fazer nada, você pode transferir o risco, que é, por exemplo, ter um seguro. A gente faz isso na nossa vida o tempo todo, né? Você tem seguro de casa, seguro de incêndio, seguro de carro, né? Mas nessa área de proteção de dados não dá para transferir o risco, né? Você pode eliminar o risco, e o que é eliminar o risco? É eliminar um dos vértices, né? Uma coisa que a gente tem que pensar hoje em dia é assim, as ameaças estão aí, não tem como eliminar. As vulnerabilidades são intrínsecas aos sistemas, porque os sistemas são complexos, então a gente pode mitigar essas vulnerabilidades, que é o que trabalha a gestão de risco mesmo, né? Ou você pode remover o ativo. A LGPD é interessante quando ela fala naquela parte de guarda mínima de dados e de remoção de dados e de manter por um tempo mínimo, na verdade, ela está atuando aqui, nessa parte, nesse vértice, tentando tirar esse vértice, quer dizer, ela tenta tratar aqui, olha, se você não tiver o dado, se a coleta for mínima, você não tem o risco de esse dado ser exposto, de você perder a privacidade, mas para aqueles dados que você tiver que coletar, aí você tem que tentar minimizar o impacto desse vértice das vulnerabilidades, porque não tem como a gente remover as ameaças daqui, né? Então, isso é só para a gente ter em mente que, no fundo, a segurança, ela não é uma definição. A segurança, todo mundo fala, é um processo, né? Ela é um processo porque eu quero manter confidencialidade, integridade, disponibilidade em vários estados, porque a informação para ser útil, o dado para ser útil, ele tem que ser processado, armazenado, transmitido, né? E a gente pensar que as medidas de segurança não são só ferramentas, né? Elas são mais do que tudo processo, política, tecnologia, educação, né? E o que a gente tem que pensar é que não é possível garantir. Garantir em que sentido? Eu não tenho como garantir que ninguém vai cometer um erro, né? Que alguém de dentro não vai ser corrompido, ou que alguém de dentro não vai instalar e clicar num e-mail de phishing e cair num ataque. Eu não tenho como garantir que não vai ter vulnerabilidades em software, que é o que a gente chama de zero day. Os sistemas complexos têm software legado, o software legado é o que hoje você vai chamar o pessoal chamando de N-Day ou Forever Day, que é o que? É mainframes, você ter sistemas, por exemplo, de infraestrutura crítica que não podem ser atualizados, né? Para esses sistemas não tem aplicar patches, né? Então, mas o que a gente pode fazer? A gente pode mitigar os riscos e reduzir a probabilidade de vazamento de dados, e a gente pode ter uma gestão de incidentes eficiente, que é detectar precocemente e reduzir danos, né? Então, eu vou falar um pouco dessa parte de gestão de incidentes. A Elba depois vai falar bastante dessa parte de como implantar mecanismos de segurança e frameworks que a gente tem, né? E eu acho que o Thiago, ele vai no final desse painel aqui dar uma costurada em como que isso se aplica numa organização, né, de verdade, que não é só a gente falando de frameworks e teorias, né? E como a Tainara falou, quer dizer, do que a gente está querendo proteger? Não adianta a gente começar a falar que eu preciso implantar, né, segurança, mas qual é o maior risco, né? Hoje, uma das coisas que a gente observa aqui no CERT-BR é que a maior parte dos incidentes que a gente vê acontecendo, né, eles são causados ou por serviços que só tinham conta e senha, senha fraca, ou senhas que foram adivinhadas pela internet, ou senhas compartilhadas com outros serviços que foram comprometidos, ou senhas que estavam em computadores que foram infectados e foi capturada a senha. Quer dizer, basicamente é o problema de serviços que usam só conta e senha, e aí são e-mails, são serviços em nuvem, são serviços de documento em nuvem, serviço de documentos compartilhados, acesso remoto, né? Nessa época, todo esse ano, muita gente passou a ter que fazer acesso remoto, gestão remota, né? E comprometimento via exploração de vulnerabilidades conhecidas, né? E esse é um problema que a gente vê, porque a estimativa que a gente tem é que mais de 80% dos incidentes que a gente acompanha teriam sido evitados se todos os patches, né, quer dizer, todas as atualizações de segurança fossem aplicadas e todos os serviços tivessem múltiplos fatores de autenticação, que é o Two-Factor Authentication, né, o Multi-Factor Authentication. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante pensar, porque a gente teria mais de 80% dos problemas evitados com algo simples. É simples, mas não é fácil,
né? Não é porque é só aplicar patches e é só colocar múltiplos fatores. É tudo muito complexo, tem sistemas que não podem parar para aplicar patches a qualquer momento, que você precisa ter uma janela de manutenção, né? Tudo isso é muito complexo numa empresa, numa organização maior. Mas uma coisa que eu já queria deixar agora, se a gente tiver aí gestores e DPOs aí na audiência, é priorizem a adoção de autenticação em múltiplos fatores, sabe? Essa é uma tecnologia que já existe, tem várias maneiras de fazer isso, mas a gente vê que os motivos para a adoção não é que a tecnologia não exista, é porque sim, no momento em que você torna mais difícil o acesso, diminui a conveniência, você tem custos, né? Custo de manutenção, se você estiver adotando uma tecnologia mais segura, como um token, você tem o custo de repor quando tiver perda, de comprar, você tem que ter treinamento dos técnicos, dos usuários, e muita gente não implementa por medo, né? Mas a gente vê hoje muitos casos, principalmente de comprometimento de e-mails e de comprometimento de informações de acesso remoto, que alguma forma de múltiplos fatores teria parado o vazamento de dados no ninho, e a gente teria esse incidente aí resolvido, né, com algo muito simples. Mas a gente tem os outros 20%, né, e eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que mesmo os sistemas projetados e as organizações que têm segurança como número 1 também são comprometidas se você tem um atacante muito determinado. Então, eu acho que a gente tem que pensar em fazer a nossa análise de risco também, que é tudo aquilo que a Carmina falou, eu preciso avaliar que dados eu tenho, quais são os riscos, quem que pode ter interesse, qual o dano que isso vai ser causado, mas lembrar que a gente tem, se você tiver alguém com muita vontade de ter acesso àqueles dados, ele vai tentar fazer um ataque mais sofisticado. E para quem quiser, esses slides depois vão estar disponíveis na página do evento, né? Esses são estudos de caso e relatórios de incidentes, de alguns incidentes muito graves, em sistemas que realmente eram preparados para estar seguros, né? Tinham todos os recursos disponíveis e mesmo assim foram comprometidos, né? E bom, se a situação é essa, o que a gente precisa pensar? Bom, se a gente não consegue ter 100% de segurança, eu preciso estar preparado para lidar com incidentes e para me recuperar facilmente. E pensar que, assim, uma coisa é você ter um comprometimento, outra coisa é você ter um dano derivado desse comprometimento. Isso é algo que, se você tem um processo de gestão de incidentes bem estabelecido, você consegue muitas vezes impedir o dano, mesmo você tendo uma vulnerabilidade, mesmo você tendo tido um incidente de segurança. Então, eu acho que isso é importante pensar, né? E é importante pensar também que a gestão de incidentes, embora a lei mesmo, todo mundo sempre fale, a resposta, o tratamento, a resposta a incidentes, mas a gente tem níveis, né? Você precisa ter um nível estratégico de políticas para ter uma gestão de incidentes eficiente. Você precisa costurar todas as áreas de segurança da informação, envolvendo toda a organização, né? A administração superior, os executivos precisam estar convencidos que é importante, eles precisam dar apoio para isso, né? Para você aí poder ter políticas, poder envolver toda a área, poder ter pessoas notificando que tem problemas, né? Aí você precisa ter processos de tratamento de incidentes que eles envolvem você ter identificação, prevenção, triagem para definir que incidentes são mais importantes. Isso aqui são processos que você precisa implantar. E você tem aí no final a resposta, que são ações para uma vez você tendo o incidente, você poder resolver ou mitigar esse incidente de segurança, né? Então, eu acho que pensar que essa gestão de incidentes, ela não está também isolada, né? Você tem uma organização num processo contínuo de estar preparada para sofrer um incidente, ela tem que estar num processo contínuo de proteção, e aí que entram aqui todas as normas ISO e todas as normas de segurança, todas as ferramentas e firewalls e IPS e para manter isso tudo, mas você tem que ter em paralelo um processo de tratamento de incidentes, né? Que você consiga continuamente detectar, fazer triagem, responder e realimentar esses processos aqui. Então, esse nível de maturidade é muito importante, né? E a gestão de incidentes, ela tem muitos serviços, né, e funções, e esses serviços, eles hoje estão todos mapeados num framework que foi escrito por um grupo de pessoas da área de tratamento de incidentes. Eu fiz parte do grupo de autores desse documento. Esse documento é o documento do FIRST, onde a gente trouxe a experiência de grupos de tratamento de incidentes de vários países, de vários continentes, e a gente definiu ali, quer dizer, o que é gestão de incidentes e como isso se relaciona com outras áreas e o que são esses serviços, né? Então, eu diria que quem está procurando
criar um grupo de tratamento de incidentes ou colocar a gestão em outras áreas e permear isso na organização já tem muita coisa importante, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar que a gestão de incidentes, ela não é isolada, mas ela é encontrada em quase todos os frameworks de segurança, né? O próprio framework do NIST, que é um framework que já tem uma tradução para português, ela foi feita aqui pela Câmara Americana de Comércio, e ela hoje em dia tem sido recomendada pelo pessoal do Comando de Defesa Cibernética para as organizações de infraestrutura crítica, né? Ela tem 5 fases. Dessas 5 fases, 3 fases são gestão de incidentes, né? Porque você tem que identificar o que eu tenho e qual o risco que eu tenho, implementar controles de proteção, continuamente detectar por ataques e por comprometimentos, responder e recuperar, que é melhorar, né, toda a sua infraestrutura. E isso tudo são processos que envolvem pessoas, envolvem comunicação, envolvem políticas, né, e eles estão muito relacionados com várias áreas aí de segurança da informação. Nesses slides que vão ficar disponíveis, né, eu queria deixar também algumas referências adicionais, né, uma delas é que a gente aqui no Brasil tem trabalhado muito para ter uma comunidade de grupos de tratamento de incidentes que consiga saber o que é tratamento de incidentes, tenha serviços bem implantados, tenha capacitação para lidar e principalmente que se forme uma comunidade que em momentos em que você tem um incidente, você possa cooperar, você possa pedir ajuda para outros especialistas e você possa ter troca de informações sobre ameaças que ajudem a recuperação e a detecção mais rápida, né? E para quem quiser ir um pouco mais além, hoje, né, essa é uma comunidade que a gente tem um código de ética muito forte do que você deve fazer quando você está cooperando, quando você está lidando com incidentes de segurança. Então, o código de ética dos grupos de tratamento de incidentes, ele tem a parte de confiabilidade, de confidencialidade, de respeito a direitos humanos, de coletar informações de forma responsável, de reconhecer todas as legislações locais. Então, esse código de ética é muito interessante, muito importante, porque ele põe os limites, né, porque você tem que responder a incidentes, mas não é um vale tudo, né, tudo dentro, né, da ética e da segurança. E hoje também, para quem tiver interesse, por exemplo, de ver como você está, já tem modelos de maturidade só para essa área de gestão de incidentes, né. Então, eu queria só encerrar aqui, não só agradecendo, né, a oportunidade, mas levantando a todos aí sobre a importância de pensar que você precisa pensar o que fazer quando acontecer um incidente, quer dizer, para onde a gente vai, quem vai tratar esse incidente quando ele acontecer. Obrigada, Thanatos, passo de volta para você aí. Obrigada, Cristine, você, como sempre, muito cirúrgica, trazendo muitas informações para a gente. A Cristine colocou aqui que as ameaças, elas existem e elas podem acontecer de forma mais ou menos complexa, e isso vai depender de vários fatores. E é preciso tomar medidas necessárias para que todo o processo seja o mais seguro possível. E então agora a gente chama a Elba Vieira, que é consultora em segurança, proteção de dados, riscos e tecnologia, para falar um pouquinho para a gente dessas medidas, quais que seriam as boas práticas, qual o impacto ou a importância do fator humano nas medidas que podem ser tomadas. Então, Elba, agora é com você. Olá, obrigada, Tanara. Boa tarde a todos e todas. Saúdo aos colegas painelistas. É uma alegria, uma honra enorme estar aqui nesse 11º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados, UNIC, um dos maiores, um dos eventos mais importantes aí. Acompanho todos os anos e é uma alegria estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela para, nesses próximos minutos, a gente falar um pouco a respeito desse tema tão instigante, que é a relação da segurança e com todos os aspectos da nossa vida e algumas sugestões de boas práticas para a gente. Vamos começar falando um pouco a respeito do cenário e do que existe hoje em termos do uso de dados, né? Hoje a gente tem aí uma explosão de geração de dados criados, imputados pela gente, por todos nós, diariamente, em diversas e inúmeras plataformas digitais, ou até geradas pelos nossos próprios corpos, né, com o uso dos wearables,
ou dispositivos e sensores. Hoje existe aí uma tendência, uma ideia de que nós temos aproximadamente 5 bilhões de pessoas que acessam, coletam, geram e armazenam dados em seus dispositivos móveis e na nuvem também. E a gente tem também aí informações de tendências de que nós poderemos chegar ao ano de 2025 com até 100 zettabytes de dados em nuvem, considerando que 1 zettabyte de dados corresponde aí a 1 sextilhão de bytes. Isso só na nuvem, porque se a gente for considerar o armazenamento total, a tendência é que a gente pode chegar até 200 zettabytes de dados entre nuvens públicas ou privadas, em bases de dados distribuídas por organizações, em dispositivos móveis que estão sob a nossa utilização, sob a nossa propriedade. Temos também aí uma expectativa de termos 75 bilhões de dispositivos, sensores, dos mais diferentes modelos e formas, coletando informações e gerando informações para essas nuvens e essas bases de dados até o ano 2025. E até 2030 a gente pode ter aí até aproximadamente 45 milhões de desenvolvedores de softwares que estão aí construindo linhas de código para uma série de aplicativos e softwares criados a todo momento que estão aí sendo utilizados em diversas demandas do nosso dia a dia e da nossa vida. Então, esse é mais ou menos um cenário para a gente entender o uso explosivo de dados que hoje são digitalizados e existem nessas inúmeras bases de dados, trazem uma exposição adicional, trazem um risco adicional nesse segmento. Não à toa, falando sobre essa questão de risco cibernético, e isso aqui é algo que eu gosto de falar sempre, todo início de ano, o Fórum Econômico Mundial publica um relatório chamado Relatório de Riscos Globais, onde ele elenca os maiores riscos globais ao planeta. Esse relatório normalmente é publicado um pouco antes, um pouco depois daquela reunião que acontece todo ano do Fórum Econômico Mundial, no início do ano, lá em Davos, na Suíça. Então, esse aqui é só um recorte de um ponto do relatório de 2018, em que ele expõe aqui os maiores riscos globais ao planeta, em termos de impacto e probabilidade. E reparem que esse risco que está assinalado aqui com o círculo vermelho é cyberataque, que é ataque cibernético, ataques que acontecem aí no mundo cibernético. E ele está dizendo o seguinte: olha, cyberataque está entre os 5 maiores riscos ao planeta, porque um ataque cibernético que acontece no meio digital pode efetivamente impactar serviços de infraestruturas críticas e paralisar sistemas e serviços que pode comprometer comunidades, sociedades, indivíduos, como nas últimas semanas a gente tem ouvido falar, a gente tem tido notícias, a mídia tem explorado alguns casos relacionados a vazamento de dados. Se a gente pegar o mesmo relatório de 2019, repare que a gente vai encontrar cyberataques, mas no mesmo quadrante, continua como um dos 5 maiores riscos aí ao planeta. E se a gente for pegar o mesmo relatório deste ano de 2020, de novo o cyberataque está lá elencado no primeiro quadrante. Então, veja que nos 3 últimos anos, isso aqui é um reporte para quem é da área ou para quem acompanha esse tema, há uma divulgação muito grande desse relatório. Eu sugiro até depois de vocês acompanharem, a gente está esperando aí o relatório que vai sair no início de 2021. Repare que esse é um tema de alcance mundial. Cyberataque está sendo considerado há 3 anos, no relatório do Fórum Econômico Mundial, como um dos maiores riscos globais ao planeta. E falar de risco cibernético, como o Cris comentou agora, como Carmina também comentou anteriormente, falar de risco cibernético, ele está intimamente relacionado aos ativos das organizações. E a gente precisa identificar ativo como algo que
tem valor para as organizações. Um ativo é qualquer coisa que tenha valor para as organizações. E eu posso ter ativos relacionados a tecnologias, né, como sistemas, por exemplo, que Cristine comentou bastante agora, os sistemas e os softwares, mas hardware também são ativos, equipamentos tecnológicos ou não tecnológicos são ativos, pessoas são ativos, que trabalham nas organizações e mantêm vivas os dados, as informações e os sistemas. Os ambientes físicos são ativos também, infraestruturas críticas, processos, tudo aquilo que tem valor para a organização é um ativo. E um ativo é um componente do risco, que a gente traz aqui até uma definição da norma 27005, que é uma norma de segurança que trata especificamente sobre gestão de riscos de segurança, e ela conceitua o risco da seguinte forma: o risco é a possibilidade, é uma probabilidade, tá, de uma determinada ameaça, que pode ser uma ameaça interna, uma ameaça externa. Cris comentou bastante agora a respeito das ameaças. As ameaças sempre vão existir, sejam elas internas ou externas. Então, é a probabilidade de uma ou mais ameaças explorarem uma ou mais vulnerabilidades, que são fragilidades que existem em ativos, em um ativo ou num conjunto de ativos, seja o ativo que for, como eu comentei há pouco, causando dessa maneira um incidente de segurança. E aí causa impactos, prejudica a organização. Então, esse é o risco, né? Ameaça, vulnerabilidade, ativo são componentes do risco. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma prática, de um conjunto de coisas. Segurança da informação não é um botão que você aperta e resolve todos os problemas, não existe uma bala de prata que vai matar o vampiro do crime cibernético. Segurança é um conjunto de coisas, e de práticas, e de processos, e de políticas, e de softwares, e de hardwares, que tem qual função? Tem a função de eliminar vulnerabilidades. Então, eu preciso adotar medidas, como a própria LGPD até cita, técnicas ou administrativas, ou sejam, que medidas forem. Para quê? Para eliminar vulnerabilidades. Então, a minha intenção, a intenção e a ideia e o objetivo da segurança é você adotar medidas para eliminar vulnerabilidades que existem nos ativos. Dessa forma, você reduz os riscos, e se você reduz os riscos, você evita incidentes na organização. Então, esse é o cenário que a gente tem entre risco, segurança, ameaça, vulnerabilidade. E quando a gente fala de segurança da informação, a gente não pode falar daquele velho e bom tripé da segurança da informação. Se a gente fala de pessoas, a gente não pode esquecer do fator humano. Todas as pessoas que trabalham numa organização, sejam funcionários, sejam prestadores de serviço, parceiros comerciais, fornecedores, etc., é imprescindível pensar que este fator humano é quem torna a organização viva, os processos vivos, os dados vivos. Estas pessoas que trabalham com dados pessoais ou informações corporativas da própria organização, críticas ou não, precisam de treinamento constante, precisam de processos de sensibilização em segurança da informação e educação, porque através destas boas práticas, recomendações, dicas de segurança, estas pessoas, entende-se e espera-se que elas incorporem estas boas práticas no seu dia a dia de trabalho. Desta forma, você pode eliminar algumas fragilidades, você pode minimizar riscos também de ter problemas, incidentes de segurança. O segundo tripé, a gente não pode deixar de falar também dos processos. Cris comentou alguns processos importantes, como o próprio processo de gestão de incidentes, outros processos dentro da estrutura de segurança da informação, como a própria gestão de risco, a própria gestão de segurança que você faz da informação, você ter isso escrito, padronizado, formatado, com as responsabilidades formalizadas das áreas e das pessoas e das equipes capacitadas para manter a estrutura de segurança na organização, principalmente quando a gente está falando de organizações grandes, e ter aí uma base normativa consistente para atuar e fazer essa formatação do seu sistema de gestão de segurança,
com uma política de segurança da informação, que é aquele guarda-chuva que a gente pode falar, que é como se fosse a tábua dos 10 mandamentos, que tem lá algumas diretrizes genéricas a respeito de segurança da informação, demonstrando como a empresa quer que as suas informações e os seus dados, na verdade não seus, mas sob sua responsabilidade, eles sejam protegidos, seguros e tratados e bem tratados. E normas de segurança específicas aí, dependendo do segmento da organização e que vão nascer dessa política de segurança, como normas de uso de correio eletrônico, normas de uso de internet, normas de uso de dispositivos móveis, para você dizer lá e deixar bem especificado de que forma é que as pessoas, os usuários, devem atuar. Se você tiver um dispositivo móvel pessoal fazendo uso na rede corporativa, ou um dispositivo corporativo sendo utilizado em ambiente fora do trabalho, isso precisa estar bem esclarecido e divulgado para as pessoas. Uma norma de uso de trabalho remoto, onde você vai colocar lá também uma série de recomendações de segurança para as pessoas que trabalham remotamente. Então, a gente tem lá esse tripé processos e, obviamente, não podemos deixar de falar de tecnologia, porque, claro, é preciso que as empresas tenham ferramentas de segurança para manter a proteção dos ambientes, manter a proteção das redes, manter a proteção das estruturas, dos seus ambientes, dos seus sistemas operacionais, de todas as camadas que você utiliza. É preciso softwares de monitoramento para que você consiga detectar, inclusive, possíveis ataques, enfim. Então, esse é o tripé da segurança da informação, que é composto de pessoas, processos e tecnologias. E já entrando num aspecto de boas práticas, recomendações e alguns espaços e conteúdos de onde as empresas podem buscar até alguns direcionamentos para montar um programa, um processo de segurança, para criar uma cultura de segurança, a gente tem, inclusive, algumas estratégias nacionais de segurança cibernética aí pelo mundo. O Brasil, inclusive, já publicou a sua Estratégia Nacional de Segurança Cibernética em fevereiro deste ano, através de um decreto. Isso foi bem divulgado para quem acompanha o tema, e, na época, onde tem lá um conjunto de diretrizes para as instituições seguirem e se apropriarem disso para fortalecer a segurança cibernética. Igualmente ao Brasil, mas antes do Brasil, o Chile, inclusive, já tem essa iniciativa. Ele tem lá uma política nacional de cibersegurança também com um conjunto de regramentos e diretrizes para que as instituições promovam aí e elaborem e apliquem os seus programas de segurança da informação, assim como Portugal também já tem a sua Estratégia Nacional de Segurança de Ciberespaço, com um conjunto de diretrizes, e a Espanha também com sua Estratégia Nacional de Ciberseguridade. São só alguns exemplos de países que têm as suas estratégias nacionais de segurança cibernética. Isso dá uma visibilidade muito importante para aquele país e para aquela nação, em termos de estrutura de segurança cibernética. Não significa dizer que problemas não acontecerão, que incidentes não acontecerão, não é isso, mas significa dizer que, pelo menos, existem iniciativas para que as instituições sigam e apliquem. É preciso que, como o Cris reportou agora no final, é preciso que os gestores das organizações efetivamente entendam que segurança cibernética, segurança da informação de uma forma holística é investimento. É preciso olhar para isso, é preciso adotar medidas preventivas para evitar que o problema aconteça, mesmo sabendo que um dia ele poderá acontecer. Mas a ideia do risco, como a gente trata de probabilidade, a ideia é exatamente adotar medidas de segurança para eliminar vulnerabilidades e reduzir riscos, para evitar possíveis incidentes. E onde é que vocês podem buscar isso? E já me caminhando aqui para o final e trazendo alguns exemplos de boas práticas. Eu não poderia deixar de falar da famosa família 27.000 das normas ISO. A gente já tem na nossa BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um conjunto de normas ISO com uma série de recomendações, e a 27.002 é uma delas. Eu uso há bastante tempo. É um código de prática com uma série de controles de segurança
para auditoria de segurança, para desenvolvimento e manutenção de software, para trabalho remoto, já existe também, para planos de continuidade, para prevenção contra código malicioso, ou seja, tem um conjunto de ações que você pode fazer uso para montar seu programa. Tem lá 27.003, que são orientações para você montar o famoso SGSI, um Sistema de Gestão de Segurança. A 4, para fazer monitoramento e medição desse sistema de gestão. A 5 é outra norma que saiu, uma versão mais nova, o ano passado, a gestão de riscos de segurança, muito utilizada também. A 7, para quem trabalha com auditoria de sistemas de gestão de segurança. A 14, que trata da governança de segurança. A 17, que é um código de prática para controles de segurança, para serviços em nuvem especificamente. A 32, que são diretrizes para segurança cibernética. E, por fim, mas não exclui aqui, só são alguns exemplos que eu trouxe, a 27701, que foi publicada no ano passado e já traz aí um viés relacionado à gestão da privacidade. Tem a 29100 também, que é um complemento a ela de conceituações. E essa norma de gestão de privacidade, inclusive, traz um link aí muito interessante, inclusive, com as metodologias do Privacy by Design e o Privacy by Default, de Annika Volken, para quem conhece esse tema. Então, aí, gente, são alguns exemplos de boas práticas que vocês podem utilizar. Aqui tem bastante conteúdo para montar aí uma estrutura de segurança, claro, dependendo das suas demandas, das suas necessidades, dependendo do tamanho da empresa e do apetite ao risco. Não poderia também deixar de citar, mas Cris já falou também bastante a respeito do NIST, né? O Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia americano, inclusive, saiu. Isso aqui é um documento bem extenso, que ele publica e recomenda controles de privacidade e segurança. Saiu uma atualização agora, há 2, 3 meses atrás. É um documento bem extenso que você pode também fazer uso. Vamos nos encaminhando para as conclusões. Desculpa te interromper, só para que a gente vá fechando o pensamento. Obrigada. Vamos. O Cyberboc também é um outro documento interessante. A Enisa tem campanhas de segurança educativas para boas práticas para as pessoas, não esquecendo da ideia do fator humano, tem bastante conteúdo. E também o Centro Nacional de Segurança do Reino Unido, que tem lá, ele dá uma série de questões e passos relacionados à cibersegurança. Esse material vai ficar disponível para vocês e vocês podem utilizar como quiserem. São só aqui alguns conteúdos, depois isso vai ficar disponível para todos vocês, relacionados aonde você pode buscar boas práticas de segurança para que você possa criar uma cultura de segurança da informação dentro da sua organização, não esquecendo de gerenciar riscos, sempre sensibilizar pessoas, proteger infraestruturas críticas, assegurar a privacidade do indivíduo desde a concepção e por padrão. Eu termino aqui a minha fala e interromper aqui o compartilhamento, agradecer mais uma vez e obrigada, Tanara, a fala é sua. Obrigada, Elba. Obrigada pela sua apresentação. Nós já temos algumas perguntas no YouTube. A gente, assim que terminar a apresentação inicial, nós vamos passar para as perguntas. Temos muitas pessoas acompanhando no YouTube, quase 400 pessoas. Então, agora, para fechar essa primeira parte, nós gostaríamos que o Tiago Ian, que é Head de Segurança Cibernética na Serpro, que ele pudesse embrulhar isso tudo que foi dito até agora num caso concreto. Como que se leva em consideração o que diz a lei, se leva em consideração as questões técnicas e se implementa tudo isso dentro de uma organização. Então, você pode trazer para nós um pouco da tua experiência e da experiência no Serpro com a LGPD, Tiago. Obrigada pela presença. Tá certo, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Tiago Ian, eu trabalho no Serpro, né? Hoje eu lidero o time de segurança cibernética na instituição.
Eu vou tentar aqui abranger um pouco aí um pouco de cada coisa que foi falado nos painéis aqui anteriores, né? Difícil, né? Pegar essa quantidade de dados todas e tentar trazer para o nosso dia a dia, porque essa é a verdade, né? A teoria é grande, os frameworks são muito grandes, mas em algum momento a gente precisa executar, né? E isso é bastante complexo. Então, vou tentar trazer um pouquinho aqui da experiência nossa do SERPRO e já adianto que a LGPD é uma pitada a mais. A gente já se esforçava ou já se esforça em tratar incidente dentro do possível no mais alto nível, né? E a LGPD só trouxe uma pitada a mais, tá? Uma pequena agenda aqui. Primeiro, eu vou começar com uma frase que eu gosto, né? A segurança da informação é quase sempre vista como excessiva até o dia em que não é suficiente, né? Esse é um fardo que as equipes de segurança carregam, mas é a realidade, né? Então, a gente, em algum momento, atrapalha, em algum momento a gente bloqueia, em algum momento a gente dificulta, mas também, em algum momento, a gente ajuda a instituição, né? E aí, bom, essa é uma balança bem difícil, eu não estou vendo as câmeras das pessoas aqui, mas provavelmente as pessoas concordam comigo, né? Eu vou mostrar, então, aqui como que a gente se organizou no SERPRO, e aqui a gente pode pensar, né, naquela tríade que falou de pessoas, processo, tecnologia, e eu digo mais, né? Aqui estão as pessoas que atuam lá comigo nesse departamento de segurança operacional. Nós temos times exclusivos e dedicados para assuntos, né? Eu não vou comentar cada um deles aqui, mas nós temos um time de SOC que tenta ver tudo e correlacionar tudo. Nós temos um time que trabalha com teste de invasão, forense, gestão de vulnerabilidade, segurança no desenvolvimento, VPN e endpoint, né? Aqueles times que possivelmente em algum momento eram times, eu não vou dizer esquecidos, mas eram os times que não apareciam tanto, né? Agora, numa reviravolta em 2020, eles passaram por um time que foi o mais importante, né? Principalmente no primeiro trimestre do ano. Depois eu tenho um time com tratamento das demandas de segurança, porque a segurança precisa funcionar, as coisas precisam funcionar, né? Nós temos gestão de Firewall, IPS, de DDoS também. E, por fim, nós ainda temos um time de arquitetura e engenharia, que vai trabalhar também as questões de segurança internas, como nuvem, né? Que agora é um novo... novo não, né? Mas é um desafio a mais colocado aí para todas as instituições, tá? Isso tudo embaralhado, e todas essas atividades aqui, elas estão embasadas em melhores práticas, estão embasadas no NIST, em muitos manuais, em muita experiência, né? E isso aqui faz diferença para o tratamento de segurança cibernética no SERPRO. Tá? Eu vou citar aqui agora alguns eventos rápidos, né, uns vazamentos assim, marcantes, vamos chamar assim, que ocorreram nos últimos anos. Tá? Alguns deles diferentes, alguns eu vou comentar um pouquinho mais e outros eu só vou passar, mas para a gente entender que mesmo grandes instituições, ou mesmo quem talvez acertou em tudo ou tentou acertar em tudo, os incidentes eles podem acontecer, né? Eu trago aqui o da Equifax, né? Aproximadamente 50% dos dados da população americana vazados, então foi um vazamento bem grande, ocorrido aí nesses últimos 3 anos, tá? Foi muito grande, né? Foi metade da população, então quanto isso pode custar? Não sei se para a empresa, qual foi o custo para a empresa, mas o custo para a população americana foi grande, né? Foram muitas informações ali que caíram na mão das pessoas, possivelmente erradas, né? Nós temos aqui outro exemplo do serviço MyHeritage, né? Que faz aquela cadeia, que monta a árvore genealógica, né? Das pessoas, e eles vendem, inclusive, o kit de DNA. Então, pensa, eles mandam um kit para sua casa, eu não sei quantos dólares custam, você faz um teste lá da saliva, manda para eles colocam aquilo no sistema e começam a trazer sua árvore genealógica. Só que, de repente, 92 milhões de contas tiveram os dados vazados, né? Os dados do DNA estavam inclusos? Não estavam? Não tenho certeza, né? Mas supondo que um dado desse DNA caia na rua, né? O que isso pode causar, né? Qual o tipo de prejuízo que pode ser colocado? Eu não sei. Eu não sei tudo o que pode acontecer com o exame de DNA vazado, mas me parece bem grave, né? O Uber também teve vazamento grande aí, 2016 para 2017, né? Todo mundo aconteceu problema, cartão de crédito para lá, para cá, vazaram muitas coisas. Tem um outro caso grande que eu gosto de citar, e que a Cristine colocou muito, falou sobre phishing, né? É o caso do Yahoo, né? Que em algum momento lá atrás também competia de igual para igual com o Google, né? Aí um vazamento que é de 2 bilhões de contas do Yahoo, então 2 bilhões de contas caíram na internet, isso até hoje roda por aí, né? Essas bases vazadas, né? E ao que tudo indica,
né, o vazamento começou por um engenheiro que caiu num phishing. Então, um engenheiro que caiu num phishing, será que ele reportou rápido, né? Será que ele tomou as providências rápido? Será que ele estava engajado com a segurança da empresa? Talvez não, né? Talvez o incidente poderia ter sido minimizado. Eu não sei exatamente, mas me dá amostras de que possivelmente houveram falhas ali, né? Outro que eu gosto de citar também, eu tirei o nome do banco, né? Mas é um banco digital, e também o vazamento foi nesses últimos 2 anos, né? 40 GB de dados de clientes caíram na internet. O banco negou, né? Mas no fundo os repórteres começaram a ligar para os clientes e perguntar: olha, essa é a tua senha? Ah, é essa mesmo. Então, assim, me parece que os dados, tem a impressão que os dados eram verídicos, sim, né? Mas então, assim, vazaram muitos dados de bancários de clientes, né? E aí o hacker, ele mandou uma cartinha, até eu peguei da fonte do Tecmundo aqui, e eu deixei escrito do jeito que ele escreveu, tá? Não está muito bem escrito, mas foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele botou assim, né? O grande recado que eu quero deixar nesse artigo é: quando for para a nuvem, não esqueça o que você sabia sobre segurança. Ao contrário, é preciso implementar mais controles, não apenas controles diferentes. Isso eu acho que é uma coisa que foi deixada durante um incidente, né? Uma frase perdida, mas para mim faz muito sentido, né? Tem muita gente dizendo: nossa, nuvem, agora tudo mudou, a segurança agora é outra. Né? A Cristine está me ouvindo aqui, ela pode me dizer se os frameworks vão mudar tudo, né? Se tudo que a gente falou sobre segurança foi perdido, né? A 27001 ficou para trás, eu não vou mais usar a 27002, não, né? Então, assim, tem muita gente que prega, e até eu vejo muito isso quando falam de LGPD. Nossa, com a LGPD agora mudou tudo no tratamento de incidentes. Eu não concordo, né? Eu vejo que a gente tem que aproveitar tudo que a gente já tinha, e a gente provavelmente vai ter que melhorar com alguns controles a mais e alguns processos a mais, né? Então, acho que isso é importante deixar claro aqui, e a gente viu de outra forma. Por fim, aqui eu queria falar um pouquinho do que a gente fez no SOC do Serpro, como que a gente fez, né? A gente pegou os frameworks, todos esses que a gente estudou, todos esses padrões europeus, né? Tudo que a gente aprendeu com o CERT-BR, né? Os treinamentos que nós fizemos lá e tudo. E, no fim das contas, a gente pegou assim: a gente precisa botar em prática. Tá? E para começar a botar em prática, o nosso SOC nós estruturamos baseado numa metodologia de ataque. Então, nós montamos o time de teste de invasão no Serpro, sim, e a partir desse time de teste de invasão, nós começamos a criar os controles e as visões do que seria um ataque, né? Então, quando um atacante ele tenta contra o Serpro, eu tento pegar ele em alguma dessas etapas do que seria um teste de invasão. Ou durante um reconhecimento, ou durante um scan, ou durante uma enumeração, ou propriamente quando ele está tentando explorar, ou ainda quando ele está tentando manter acesso ou ocultar os rastros, né? Então, todas as nossas visões, as nossas monitorações, elas giram em torno desse círculo. E foi assim que a gente formou um time rápido para tratar de forma um pouco mais proativa essa questão das respostas no incidente, né? Antes de propriamente aquele virar um incidente. Esse é o nosso grande objetivo, né? Tentar com que não vire um incidente. Tá? Eu coloquei aqui uma escadinha, né? Que é a evolução do que seria um SOC, para onde nós precisamos ir, né? Então, hoje foi falado aí, eu nem sei citar aquela quantidade de dados, né? Os zettabytes. Como correlacionar isso tudo, como inspecionar isso tudo, né? Particularmente no Serpro, nós temos uma rede gigante lá com milhares de clientes, né? Então, assim, como investigar tudo, né? Se nós não partimos para machine learning, automação, né? As ferramentas do tipo SOAR, e trabalhar também com análise de comportamento, isso é bastante inviável, né? Então, esse é o caminho que nós estamos indo. Então, veja que eu não citei a LGPD ainda, mas, na verdade, ela está dentro desse processo como um todo, né? Aqui eu coloquei também mais algumas atividades diárias de um SOC. Então, esse é o dia a dia de um SOC. Vocês estão vendo essas últimas 2 semanas, né? A vida está um pouco muito corrida, né? Então, a gente tem trabalho de monitoração, tratamento de incidente. Isso envolve pessoas, processos e ferramentas, né? Como foi falado. Então, é uma balança bem complexa, né? Não adianta o processo ser excelente, não adianta só as ferramentas ser excelentes, e talvez não adianta só ser as pessoas excelentes, né? Então, a gente a gente tenta equilibrar isso da melhor forma possível, né? Aqui, eu coloco, aqui já aparece um pouco mais LGPD, como eu disse, a gente já adicionou alguns aspectos dentro do nosso SOC, então não mudou tudo, né? No momento da triagem de um incidente, eu já percebo se tem dado de LGPD também, e no final também eu faço uma outra validação, né, se tem algum dado pessoal. Eu acho aqui engraçado falar também, quando a gente fala que um incidente, né, reportado,
A gente tem incidentes que podem ser reportados por uma monitoração, pode ser um ticket, né? Alguém abriu dizendo que percebeu alguma coisa, talvez o que o cara do Yahoo não fez naquele momento, né? Que poderia ter minimizado o incidente, e até uma caixa de e-mail. Mas a Cristina está me ouvindo, é muito provável que ela recebe, às vezes, até sinal de fumaça, né? Isso acontece muito também. Então, tem muitos incidentes que eles chegam para a gente sem um norte, né? Então, os times têm que fazer uma triagem, talvez aplicar algum playbook do processo que já está descrito, né? E aí sim a gente vai escalando para os níveis, que são aqueles times que eu mostrei lá no primeiro slide, né? São times específicos, especializados para cada assunto. E aí, por fim, incluindo também a LGPD e o tratamento que a lei prevê, né? Todos os aspectos, o encarregado de dados, né? Essa pessoa está lá instituída no SERPRO, a gente tem um trabalho bem próximo, inclusive, né? O time do SOC trabalha muito próximo a esse time, né? Tem uma pessoa em si em destaque, mas é um time inteiro que trata o assunto, né? O SERPRO vai atuar como controlador e como operador para diversos dados, né? Nós temos os nossos e nós também cuidamos dos clientes. Então, é uma atividade bem executando duas partes aí da lei, né? Nós participamos 2 atores aí, tá? Então, a gente adicionou essa peça de LGPD no nosso processo. A gente não precisou mudar tudo, né? Foi citado aí nos slides anteriores das colegas aí sobre criptografia, sim, alguns outros processos estão sendo modificados, sim, alguns controles a mais, sim, eles estão sendo feitos. Mas ainda assim, não mudou tudo, né? Eu vejo o pessoal falar muito isso para LGPD e via o pessoal falar muito isso também para a nuvem. E aí vem um hacker lá que faz um negócio num banco e ele mesmo escancara isso, dizendo que não é bem assim. A gente não precisa mudar tudo, né? Dá para ir só melhorando. Certo? Por fim, aqui, uns aspectos importantes que eu coloquei, né, o engajamento, né, como que a empresa vai estar engajada nessa atividade. A LGPD prova muito mais, talvez, o engajamento, que já é necessário para a segurança como um todo, cibernética, né? E aí eu percebo que, nos exemplos que eu dei, provavelmente alguns erros, né? Alguns funcionários não engajados, e aquilo possivelmente aumentou o potencial do incidente, né? A segurança também foi falado, né? IoT, Cloud, API, todos esses novos atributos aí que estão sendo utilizados, como que a segurança vai ser afetada nos próximos anos, né? As mudanças nas políticas, nas normas e nos contratos, né? Isso tudo está tendo que ser revisto, né? Porque ele traz alguns aspectos diferentes ali na lei, então, até mesmo o contrato com fornecedor ou cliente-fornecedor, ele está sendo revisto, né? Então, mais mudanças necessárias. E, por fim mesmo, os incidentes, né? Eles continuarão existindo. Teve outra colega já que falou nesse sentido, né? Não adianta achar que fez tudo certo e que não vai acontecer um incidente de segurança. Ele vai acontecer em algum momento, né? Agora, o que eu percebo o fator crítico de sucesso vai ser a qualidade da resposta, a velocidade da resposta. Isso vai minimizar o incidente e ainda amenizar os fatos da LGPD, né? As evidências e tudo aquilo que a lei trata, incluindo sanção, né? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui da colega advogada ali, que já pode falar sobre isso muito melhor. Mas então, um bom tratamento de incidente de segurança, com certeza, vai ser o fator crítico de sucesso para as empresas. E aí eu volto rapidinho no Yahoo, o que aconteceu com o Yahoo depois desse mega vazamento de 2 bilhões de contas. Eu não sei ao certo, mas foi vendido para a Microsoft por um valor muito menor que o do Google, né? Então, se sair bem de um incidente de segurança, também traz benefícios para a corporação como um todo. Bom, pessoal, da minha parte, por enquanto, era isso. E agora a gente vai discutir mais um pouquinho. Obrigado, hein? Obrigada, Tiago. Agora a gente realmente passa para a parte das perguntas. Eu vou fazer perguntas sempre direcionadas, mas se alguma outra pessoa quiser complementar a resposta, fique à vontade para complementar. Eu só vou gerenciar aqui um pouco o tempo para que a gente não ultrapasse o nosso limite. Nós temos 15 minutos para fazer perguntas. Eu queria começar aproveitando o gancho que o Tiago trouxe, que ele coloca que a LGPD não mudou tudo, né? E também não se pode abandonar o que se sabia sobre segurança, o que se fazia sobre segurança. Mas é fato que a LGPD ela passou a exigir segurança e privacidade de todas as empresas ou de todas as instituições que lidam com dados pessoais. Então, existe uma dificuldade muito maior para as pequenas e para as microempresas
para que elas possam implementar as exigências da LGPD. Eu queria que o Tiago, se fosse possível, trouxesse alguma orientação em relação à implementação para as pequenas e para as microempresas. Se haveria, por exemplo, um pacote mínimo que essas empresas poderiam adquirir, ou qual seria o mínimo que elas poderiam fazer para se adequar à LGPD? Tanara, tudo bom? Essa pergunta ela é boa e ela acho que é a pergunta de 1 milhão mesmo, né? Acho que nesse caso mais de 1 milhão. Mas o que acontece, né? Tem muito fornecedor vindo no Serpro, que é um grande player, mas também provavelmente estão indo nas pequenas empresas. E eles vêm com bala de prata, né? Só que a verdade é que isso não existe, né? Então, para essas empresas, eu não vejo outro caminho senão iniciar pelo tratamento de incidente. Pelo tratamento de incidente, o padrão, aquele trivial, que talvez já deveria ter sido feito, né? O fato é que a LGPD agora traz uma obrigação sobre aspectos que já deveriam ter sido implementados. Isso é fato, né? Ele traz, sim, alguma coisa ali, uma pressão maior em um determinado ponto, dados pessoais, etc. e tal, mas, na verdade, as pessoas estão assustadas agora, mas porque elas já não fizeram, ou já não foi feito ainda a parte anterior, né? Isso é interessante também, não vou citar nomes aqui, mas, assim, a gente vê isso em empresas gigantes. Eu tenho exemplos aqui de empresas de bolsa de valores que ligam pedindo algum tipo de apoio, algum tipo de orientação, e enquanto que outros órgãos estão, sim, mais preparados, né? Então, não é uma dificuldade só do pequeno. Esse que é o grande fato. A Cristine talvez tenha mais dados sobre isso específico, porque muita gente procura eles para começar a montar os tratamentos de incidente, né? Mas não é uma dificuldade só das empresas pequenas, né? Então, meu conselho seria, vamos começar pelo básico, porque começar a proteger só o dado pessoal não vai dar certo. Porque dado pessoal está tendo em todo lugar, né? Toda base tem um pingado lá de dado pessoal, então, se você for proteger dado pessoal, vai proteger tudo. Então, já é melhor começar com o básico mesmo. Obrigada, Tiago. Eu sei que a Cristine quer complementar também essa resposta, Cristine, por favor. Não, é um comentário, eu assino embaixo, assim, você tem que começar pelo simples, né? E o que eu diria, assim, a gente que é da área de exatas, né, a gente é formado lembrando que a melhor coisa é a gente seguir o princípio de Pareto, né? Que quase tudo no mundo você tem 80% das coisas pode ser resolvidas por 20% das soluções, e você tem esse 80-20, né? E aí eu diria que as pequenas empresas, elas tinham que começar pelo simples, é o que o Tiago falou. Você tentando melhorar a sua segurança, você vai proteger os dados pessoais. E eu até na minha palestra, eu diria para as pequenas empresas, comecem por aquilo que eu tinha falado, apliquem patches, cuidem das senhas. Porque hoje, se vocês forem olhar, todos os casos de horror mesmo começaram por phishing. E esse phishing significa o quê? Que eles pegaram uma credencial, eles pegaram uma senha. Então, se você tivesse alguma maneira de acesso que não dependesse só de senha, você tivesse um outro fator, você já matava a maioria desses problemas. Então, assim, não negligenciem o simples. Eu acho que eu só queria dizer isso, assim, uma vez que você implanta o simples, aí você vai aos pouquinhos colocando coisas novas, e prestem atenção, porque tem um mundo querendo entrar em contato com as organizações. Nós mesmos, a gente manda e-mails, a gente contata os donos das redes, avisando que, olha, tem um vazamento de dados, tem um ataque saindo da sua rede, tem um problema, só que as pessoas, elas estão tão vendo outras coisas e tão preocupadas, que elas não prestam atenção no simples, né? Então, assim, se integrem, implementem o simples, e aí, aos poucos, vocês vão conseguindo ir para o próximo passo, né? Principalmente para quem é muito pequeno mesmo, comecem por aí, né? Não vai ter uma ferramenta mágica, infelizmente. Obrigada, Cristine. Acho que a Elba pode complementar também, e eu queria que a Elba, quando complementasse, ela falasse também em relação à necessidade de desenvolver uma governança de dados em organizações, para além dos setores técnicos. Essa é uma pergunta que veio do YouTube também, do nosso canal. Então, comentando esse assunto em relação às pequenas empresas, também, eu sei que a tua palestra foi muito falando em como fazer uma governança além dos setores técnicos, mas também aborda como que isso seria feito para as pequenas organizações.
Na verdade, como o Tiago comentou, a história da pergunta de 1 milhão, né? Como a gente não tem um limite até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, não está escrito ainda, pelo menos neste momento, o que, na verdade, as empresas têm que fazer, não é uma certificação que você tem que cumprir um rigor de coisas. É preciso, obviamente, tomar muito cuidado com as soluções que você quer aplicar, principalmente se você for contratar empresas ou soluções externas, é preciso entender do seu negócio, mas eu concordo com o que foi dito anteriormente com relação a começar com o simples. É preciso primeiro entender, a própria empresa precisa entender o seu negócio, o que é que eu tenho, o que é que eu sou capaz de fazer. Olha, eu não tenho mais orçamento para esse ano para fazer mais absolutamente nada com relação à segurança, até porque, até pelo fato da gente ter passado por um ano atípico, muitas empresas precisaram redirecionar até os seus investimentos aí e os seus orçamentos para poder sobreviver ao longo do ano de 2020. Então, tenta fazer, principalmente aí falando para as pequenas e microempresas, começar pelo menos modificando e amadurecendo processos. Cris comentou aqui algumas coisas relacionadas, por exemplo, a senhas, a atualizações, a patches, né? Dá uma olhada nas suas políticas e normas. Por que não montar um pequeno programa aí de sensibilização para as pessoas e treinar os funcionários, né? Porque minimiza o risco, minimiza a possibilidade de se ter incidentes. Então, eu acho que dessa forma, pensando no que é possível fazer, por que não pegar as tecnologias, as ferramentas de segurança que você já tem e fazer uma revisão dos acessos dos usuários aos dados, fazer uma revisão das ferramentas de segurança, torná-las mais robustas e mais amadurecidas e revisadas e atualizadas, promover uma atualização do ambiente. E não esqueçam, gente, façam backups, tenham backups e backups atualizados em local seguro, né? Para que num momento de um incidente grave que você perca tudo, e para uma pequena empresa, uma microempresa, tem lá o seu servidorzinho, um banco pequenininho de dados, se perder aquilo, não tiver outro lugar, pode ser uma tragédia para uma empresa, né? Um incidente. Então, pensar naquilo que tem, com as ferramentas que tem, e promover essa estrutura e essa gestão integrada de dados, com controles e medidas de segurança satisfatórios. Obrigada, Elba. Eu tenho uma pergunta agora que eu vou fazer para a Carmina. A pergunta veio do YouTube também. A pergunta é a seguinte, Carmina: com a quantidade de dados nas redes sociais, como os palestrantes, no caso você e quem quiser complementar, mas como os palestrantes enxergam a monetização dos engajamentos dos influenciadores digitais e da gestão da segurança da informação? Conseguiu entender a pergunta em relação aos influenciadores digitais, a monetização dos influenciadores digitais? Pois é, né? Eu fiz até uma palestra sobre isso também, né? Veja, vou escolher a pessoa certa para responder. Pois foi, até também para os coaches também. Então, eu fiz uma palestra muito focada neles. Veja, a LGPD, ela não impede nada, não é? O que é que ela pede se você vai utilizar dados pessoais, veja qual é a base legal apropriada, certo? E se você vai monetizar isso, e se isso é favorável, não tem nenhum problema, né? Então, assim, eu sempre digo, a LGPD não acabou marketing, não acabou o departamento de marketing, não acabou a empresa, não acabou o coach, não acabou, né? Agora, o que é que a LGPD faz? O uso dos dados pessoais e dos dados sensíveis da forma correta, protegendo a privacidade, protegendo os dados, né? Então, pelo viés aí da segurança da informação, você pode coletar esses dados, desde que você faça ou na base legal correta,
possivelmente aí o consentimento e proteger esses dados, tá? Mesmo os influenciadores, eles precisam, sim, focar na LGPD e proteger os dados pessoais e dados sensíveis que eles coletam. Obrigada, Carmina. Eu queria direcionar agora uma pergunta para a Cristine. A pergunta é a seguinte, Cristine: em se tratando de usuário final, hoje eles estão relativamente protegidos pelos servidores do CGNAT do provedor. Qual o impacto esperado para quando o IPv6 for realmente implementado? Está sendo implementado, né? Para quando esteja completamente implementado, digamos assim, né? Cristine, por favor. Eu acho assim, a gente às vezes até faz uma brincadeira na área técnica, né, que na época que tinha o Mythbusters, tinha que ter tido um programa especial de que NAT não é Firewall, né? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que o pessoal acha é que o NAT protege as pessoas, né? E, infelizmente, não protege, ele dá uma falsa sensação de segurança, né? E uma coisa que é muito interessante, né, a gente lembrar é o seguinte: hoje, muita coisa que afeta o usuário final na casa dele vem via o computador dele. Tá? Então, hoje a gente tem muitos ataques que eles estão explorando vulnerabilidades do navegador ou mesmo um phishing que ele clica e que pode invadir a rede interna via o computador dele. Então, essa ilusão, né, de que o NAT vai proteger, ela acaba até fazendo você achar que você tem mais segurança, mas eu diria que do ponto de vista até de segurança, se a gente fosse o mais rápido possível no IPv6, seria melhor, né? A gente poderia dar uma palestra inteira aqui do porquê que seria melhor a gente ter, até do ponto de vista de investigação de incidentes, de outras questões, você ter um ambiente em que você não tivesse a complexidade do CGNAT envolvida em identificação e que você pense que o firewall é o firewall e ele vai continuar funcionando em IPv6 ou IPv4, ele não é, né, o NAT, ele não é algo que está te protegendo, e inclusive, assim, se você acompanhar, eu não vou ter a referência aqui de cabeça, mas já saiu uma vulnerabilidade, inclusive, que é remota, que você passa pelo NAT, chega nas máquinas, e são coisas recentes aí, já tem um pessoal começando a fazer malware. Então, eu acho que talvez pensar que o que é importante para o usuário final é ele fazer a mesma coisa que a gente recomendou para as empresas, é aplicar patches lá no computador dele, tá sempre na última versão, instalar sempre a última versão, cuidar com as senhas dele, tentar cuidar o que ele segue, né, e a gente tem muito material que a Elba até citou no nosso site, lá, que é Internet Segura BR, com dicas para tudo isso para o usuário final, né? Então, acho que é pensar que você tem que proteger o seu celular. Hoje, o celular das pessoas é a carteira delas, né? Então, o celular também tem que ficar bem protegido, tem que estar na última versão do sistema, tem que ter os apps confiáveis, né? Mas isso acho que seria assunto para um outro painel inteiro, para a gente discutir aqui, né, usuários finais e como que eles poderiam proteger os dados pessoais deles que estão ali, né, nos dispositivos deles. Obrigada, Cristine. Agora a gente não tem mais tempo para perguntas. A gente passa para as considerações finais. Nós temos algumas perguntas ainda que não foram respondidas, mas a gente pode depois encaminhar para os painelistas para que eles possam responder essas perguntas. A gente pede a vocês que colaborem respondendo as perguntas. E eu gostaria de começar pela Elba. Eu acho que a Elba pode começar com as suas considerações finais, e aí a gente passa rapidinho para a Carmina, para o Tiago e para a Cristine, pode ser? Ok, bom, mais uma vez, só agradecer de estar aqui nesse painel com tantas pessoas, tantos profissionais incríveis. Obrigada, Tanara, pela moderação, obrigada à equipe que está aí nos apoiando, agradeço ao público que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, obrigado pela participação e perguntas de todos vocês. Estamos aí disponíveis também nas redes aí, para quem quiser tirar alguma dúvida ou trocar uma ideia a respeito de algum tema que a gente falou, né? Foi muito proveitoso e obrigada a todos. Comigo? Bom, pessoal, eu também agradeço. Primeiro. Pessoal, quero agradecer a vocês, quero agradecer a Tanara e ao Nick e a todos. Foi muito
bom compartilhar esse momento aqui com profissionais maravilhosos, né, com esse público também, e dizer que estou à disposição e agradecer a todos. A gente que agradece, Carmina. Agora, Tiago, por favor. Bom, eu agradeço também a participação aqui nesse painel com pessoas aqui que algumas eu já conheço de um bom tempo, mas são pessoas que constroem, né? Essa nossa caminhada foi construída também com base no trabalho de algumas pessoas que estão aqui nesse painel com a gente. Então, eu fico muito feliz de poder participar e dividir esse espaço com um público desse gabarito aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Meu contato, acho que está no site, se o pessoal precisar ou quiser entrar em contato, só procurar lá no LinkedIn, que a gente pode continuar a conversa. Obrigado. Bom, pessoal, eu queria também agradecer, é que a Tanara tinha sumido para mim aqui, já entrei na finalização. Eu queria só agradecer também todo mundo. Pode falar, eu fechei meu vídeo porque minha internet ficou instável. E eu só queria um recado final para todo mundo, né? Comecem por algum lugar, comecem pelo simples, né? E eu acho que aí você vai com o tempo pegando o jeito e protegendo as suas coisas. Eu acho que se a gente tentar ter o perfeito, a gente não faz nada e a gente fica no imobilismo, né? Então, vejam qual é o maior problema, vejam quais são os dados que vocês têm e trabalhem no que vocês acham que vai ter o maior impacto primeiro e aos poucos vocês vão construindo, né? E eu queria só finalizar dizendo que eu acho que é muito importante que o Tiago falou aquela hora, que não é que não mudou nada, tudo que a gente já fazia era o que precisava fazer. Então, o que a lei veio foi sedimentar que tudo aquilo que a gente sempre pregou na área de segurança é importante e precisa ser feito, né? Então, eu acho que é a gente ir para frente, continuar implementando e melhorar sempre, né? Porque a tecnologia evolui. Obrigada a todos aí. Obrigada, Cristine. Eu fechei meu vídeo aqui porque a minha internet está bem estável. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu queria, mais uma vez, agradecer pelo excelente painel, pelas excelentes exposições que nós tivemos aqui, agradecer todo o público que está assistindo. Agradecer também, em nome da Isadora, o pessoal da assessoria do CGI, que sempre faz um excelente trabalho e que realmente organiza, junto com o pessoal do NIC, todo o evento. E avisar que nós teremos agora um intervalo de 15 minutos, e após esses 15 minutos a gente retorna com a nossa programação, que está lá no site do evento. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, e obrigada principalmente porque nós conseguimos concluir o tempo, foi muito fácil para mim como moderadora, tendo vocês respeitando aqui o tempo de cada um. Obrigada.